Eu sou Lele Ancona e você está no Circularte Educação. E o vídeo de hoje partiu da pergunta que uma professora fez para mim. E é exatamente para que eu possa continuar gravando vídeos como esses e possa ampliar os vídeos que eu peço que você vá no site do Apoia-se e apoie o Circularte Educação. Você vai poder nos apoiar com 5, 10 ou 30 reais mensais. E esse apoio, que pode ser pequeno, mas talvez você possa fazer, ele vai garantir que a gente continue e amplie o trabalho do Circularte. Então vai lá e nos apoie. E aí, hoje eu continuo respondendo ou tentando responder essa pergunta que é como fazer um planejamento em artes que esteja dentro das propostas do que a BNCC propõe, do que a BNCC escreve. Muito bem, eu acho que a gente tem que ter alguns parâmetros. Claro que essa pergunta é muito ampla e eu vou aos poucos reduzindo a gama do que ela abrange, mas tem alguns aspectos que talvez dê para a gente responder para todo mundo. Isto é, a primeira coisa, considere sempre a tua formação. O professor de artes normalmente é formado em uma das linguagens artísticas. Você pode ser formado em artes visuais, em teatro, em dança ou em música. E você considerar a sua formação é importantíssimo, porque isso é o que você mais sabe fazer. O segundo aspecto é diversifique ou possibilite aos alunos, principalmente se você trabalha numa escola, que você é o único professor ou professora, possibilite que ele entre em contato com as outras linguagens. O terceiro aspecto é quem é o meu aluno, quem é meu grupo de alunos. Considere sempre aquilo que eles se interessam, o que é o desejo desse grupo. O quarto aspecto, que no meu entender vale para todos, é a criação, ela tem sempre um aspecto pessoal. Eu preciso, nas minhas propostas, no meu planejamento, dar espaço para que cada um crie dentro daquilo que são as suas características, para que cada aluno tenha isso. Mesmo quando eu vou fazer uma criação coletiva, como montar uma peça de teatro que engloba todos os meus alunos, mesmo assim tem o que é pessoal, o que é de cada um. Então a gente tem que possibilitar que cada um fale de si nesse trabalho, encontre os seus gestos, encontre o seu traço, encontre as suas cores, encontre a sua voz. Bom, e agora eu vou começar com um exemplo. Um exemplo de um planejamento para o ensino médio e digamos que eu sou alguém que sei muito sobre fotografia, me formei em artes visuais e a fotografia é uma das minhas paixões. E eu quero começar meu curso por aí. Então eu vou propor para os alunos que conheçam alguns fotógrafos, vejam a obra de alguns dos fotógrafos e eu apresento nessa apresentação dos fotógrafos, eu apresento a maneira pela qual eles fotografam e após isso eu peço que os alunos fotografem também, falando sobre o recorte, sobre a luz, sobre o olhar. Te parece um bom começo? Então, e aí? Ficam algumas perguntas. O que eu queria com essa proposta? Quais os aspectos propostos pela BNCC que essa proposta contempla? Será que eu atendi alguns desses aspectos? É mais fácil a gente responder primeiro a BNCC. Se você olhar nas competências específicas, você vai ver que essa proposta atende a primeira e a sexta competência, pelo menos. Isto é, eu vou falar sobre as diferentes linguagens e as práticas artísticas e eu vou também possibilitar que os alunos apreciem esteticamente diversas produções artísticas e culturais. Muito bem. Mas o que eu queria com isso? O que mais foi possível, nessa proposta? Bom, talvez a gente possa pensar que eu queria permitir aos alunos que conhecessem alguns fotógrafos, fruindo as suas obras e compreendendo os seus olhares.
Talvez eu também quisesse possibilitar que os alunos refletissem que a fotografia é sempre um ponto de vista, assim como a literatura, assim como as outras linguagens da arte. Talvez eu também quisesse possibilitar que os alunos conheçam mais sobre os elementos da fotografia, como a luz, o foco, os recortes e outros aspectos que também são importantes no trabalho de um fotógrafo, no momento que eu faço uma fotografia. Mas eu também poderia, nessa proposta, que um dos meus desejos é permitir um processo de criação, no qual cada um vai exercitar o seu olhar, vai explorar essa linguagem. Mas será que a minha escolha sobre o fotógrafo a ser apresentado poderia me abrir outras possibilidades de leitura de mundo? Se você quer saber como continua esse planejamento e como que ele vai se relacionar com as outras linguagens da arte, segue o canal. Semana que vem tem mais. É isso aí. Eu espero você nos próximos.